Amados irmãos, gostaria de ler aqui com vocês Atos. Só acompanhe a leitura em silêncio, observando e meditando a palavra de Deus, capítulo 14, a partir do verso de número 8. Irmãos, crer em Deus e adorá-lo não é uma questão de gosto ou de opção, como muitas pessoas supõem, porque cada um prefere determinada religião, prefere determinada igreja, mas quando se trata de Deus e quando se trata de religião, nós precisamos entender que a questão é de verdade e necessidade. É uma questão de verdade, algo que muitas pessoas estão um pouco preocupadas com a verdade. Eles gostam daquilo que lhe parece bem, mas como nós acabamos de falar, é uma questão, queridos irmãos, de verdade e de necessidade. Existem muitos deuses por aí, a qual as pessoas estão confiando, estão adorando, as pessoas estão amando. E a questão é, qual deles é o Deus verdadeiro? Qual deles realmente pode atender a nossa verdadeira necessidade e é digno da nossa adoração? Qual desses deuses? Porque há milhares de deuses por aí, irmãos. E isso me faz lembrar quando Elias estava diante do povo e dos profetas de Baal. E Elias falou uma coisa, quando ele desafiou os profetas de Baal, ele disse: aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus, esse é o Senhor. Então a questão não é por um gosto ou uma preferência, mas é uma questão de verdade. Qual é o Deus verdadeiro? É isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos entender. Qual o Deus verdadeiro? Porque existem milhares de deuses por aí espalhados, e há milhares de deuses sendo pregados, tanto em religiões como em várias igrejas. Há vários deuses sendo pregados, mas nós sabemos que o Deus verdadeiro é aquele Deus que responde com salvação e juízo. É o Deus que responde com salvação e juízo. O falso evangelho, ele apresenta um falso Deus. E o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz que ainda que um anjo desça do céu e vos pregue um outro evangelho que eles não têm pregado, seja considerado anátema. Mas as pessoas estão pregando um falso evangelho. E como nós sabemos que é um falso evangelho? Por causa do Deus a qual esse falso evangelho proclama. É falso evangelho porque apresenta e prega um falso Deus. Podemos olhar e ver que o Deus que eles pregam são criação da sua imaginação. É um Deus, queridos irmãos, criado a parte das Escrituras. É um Deus que eles formaram em sua mente. É um Deus que eles projetaram segundo a sua própria imagem e os seus desejos. Por isso que esse evangelho é falso.
É um evangelho falso porque descaracteriza o verdadeiro Deus. É um falso evangelho porque apresenta um Deus, queridos irmãos, destituído de soberania, destituído, irmãos, de santidade, de justiça e de ira. Por isso que é um falso evangelho, porque o falso evangelho, ele proclama um falso Deus. Ele anuncia um Deus falso. E nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho para conhecer o verdadeiro Deus, para crer e adorar o verdadeiro Deus. Precisamos do verdadeiro evangelho, porque através do verdadeiro você pode comparar, você pode pôr ao lado, você pode discernir, você pode julgar o que é verdadeiro e o que é falso. Mas você só pode ter o verdadeiro Deus se o verdadeiro evangelho for pregado. E olhando aqui para o texto que nós acabamos de ler, a qual a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Listra, e ali começou a pregar o evangelho, e havia ali um paralítico, e Paulo olhando e vendo que ele tinha fé no coração, mas essa fé que estava no coração dele, era justamente por causa da pregação que o apóstolo Paulo estava transmitindo. E vendo a fé dele, Paulo, no poder do Espírito Santo, ministrou a cura para aquele homem, a qual levou toda a cidade a alvoroço, e a considerar eles, meros humanos, como divindades, como deuses, e achando que Barnabé era Zeus, e Paulo, que transmitia a palavra, era Hermes, o deus da mensagem, eles começaram a adorá-los, começou a trazer sacrifícios para eles, começaram a louvá-los, a qual eles se indignaram muito com aquela atitude e repreendeu aqueles homens. Mas aqui nós observamos que Paulo, ele está dizendo que estava pregando o evangelho, e nós precisamos do evangelho. Por que nós precisamos do evangelho? Porque Paulo aqui diz que estava pregando o evangelho. Primeiro, o evangelho, o verdadeiro evangelho anuncia o Deus vivo, criador de todas as coisas. O versículo de número 15, o apóstolo Paulo diz: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afaste dessas coisas vãs e se volte para o Deus vivo que fez os céus e a terra. O evangelho verdadeiro proclama o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Então o evangelho vai apresentar o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas, e é esse Deus que é o Deus verdadeiro, irmãos. É esse Deus. Então a primeira boa nova que eles têm da parte do apóstolo Paulo é que existe um Deus verdadeiro, um Deus que criou todas as coisas. E esse Deus, ele é revelado por meio do evangelho que é pregado. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar a diferença entre o Deus verdadeiro com os deuses falsos a qual eles adoravam. E nós podemos lembrar que esse Deus verdadeiro, irmãos, que é revelado no evangelho, ele é soberano, ele é santo, ele é justo,
Ele é poderoso, Ele é verdadeiro, Ele é sábio, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é justiça. Coisas que nós vemos faltar nos deuses que são anunciados. Porque esse Deus, Ele é santo, Ele é justo. Porque a gente só observa que o Deus falso, ele só tem um atributo: amor. Ele é tolerante ao pecado, ele é tolerante à injustiça. Mas nós observamos que o Deus que o Evangelho anuncia é um Deus soberano, é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, poderoso, amor, misericordioso, criador, supremo. É esse Deus que o Evangelho apresenta. Os deuses das religiões são falsos. Paulo está dizendo que está pregando este evangelho para que eles se convertam, abandonem os deuses vãs e se converta ao Deus verdadeiro. Só o verdadeiro evangelho pode fazer com que as pessoas creiam no Deus verdadeiro e abandone o Deus falso. Paulo vai apresentar aqui, por meio do Evangelho, um Deus que aquele povo jamais imaginaria que havia. Paulo apresenta um Deus que eles não conheciam, porque o Deus, ou os deuses que eles adoravam, eram falsos. É aquele descrito no Salmo de número 15. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheira, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Seja como esses deuses, todo aquele que o adoram, o que o salmista está dizendo no Salmo 15, ou melhor, Salmo 115, que esses deuses são mortos, não têm vida, e o Deus que não tem vida não pode transmitir vida, não pode ser o Criador de todas as coisas, porque ele não tem vida, e por não ter vida, ele não tem capacidade de criar a todas as coisas, nem sustentar todas as coisas. Mas o Deus verdadeiro, a qual o Evangelho anuncia, é o Deus Criador, o Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo seu poder. E é Ele que sustenta o homem, é Ele que abençoa, é Ele que alimenta. Então o Evangelho, irmãos, ele anuncia um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Podemos olhar para esse texto que Paulo ele está pregando e observar o objetivo dele aqui na pregação. É que as pessoas abandonem suas idolatrias, que com a idolatria vem todo tipo de pecado, vem todo tipo de injustiça, todo tipo de imoralidade, que abandone. E nós podemos achar que nós não nos prostramos perante uma imagem de escultura para fazer orações, petições ou venerar. Mas o nosso coração, como disse Calvino, ele é uma fábrica de ídolos. Temos tantos ídolos em nossos corações, tantos altares erigidos em nossos corações, e nós somos completamente idólatras. Mas através do Evangelho podemos nos converter ao Deus verdadeiro e quebrar todos os ídolos que há em nossos corações.
Podemos nos voltar para o Deus verdadeiro e ser liberto de todos os males que há dentro de nossos corações. Porque o objetivo do apóstolo Paulo é que eles se convertam ao Senhor. Mas o Evangelho também anuncia que Deus é rei sobre a sua criação. O Evangelho apresenta um Deus vivo e verdadeiro, Criador, mas apresenta um Deus que reina sobre a sua criação. O apóstolo Paulo, citando aqui Romanos, capítulo 10, e o versículo 15, ele faz menção nesse versículo, irmãos, do texto de Isaías 57:7. Quão belos são os pés daquele que anuncia as boas novas e a salvação ao seu povo, e diz para o povo: o teu Deus reina. O Evangelho apresenta um Deus que é o rei de toda a criação, que governa toda a sua criação. E ele governa por meio do seu Filho. Podemos lembrar que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. E quando o anjo trouxe a notícia para Maria, disse para ela que ele seria um descendente de Davi, o filho de Davi, que ele reinaria sobre o povo e que este rei libertaria o seu povo dos pecados. Como Deus se tornou rei sobre o seu povo? Por meio da libertação. Quando esse Deus que reina, que governa, libertou o seu povo da escravidão, quando esse Deus, queridos irmãos, enviou o seu Filho ao mundo para libertar, ele se tornou rei sobre o seu povo. Lembramos isso que aconteceu no Egito, que quando Deus libertou Israel e tirou Israel daquela opressão, levou Israel para uma terra que emana leite e mel, o Senhor começou a governar sobre o seu povo. O Evangelho anuncia que o reino de Deus está próximo. Marcos, no capítulo 1, e o versículo 14 e 15, chama o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus, ele veio por meio de Jesus Cristo. Então Deus reina, Deus governa através de Jesus Cristo. O Evangelho apresenta um rei. Um rei que governa, um rei que governa com justiça, um rei que liberta o seu povo. Então o Evangelho que não apresenta um rei libertador é um falso evangelho. Podemos olhar para o Evangelho que as pessoas estão pregando aí afora, a mensagem que eles transmitem. Não fala de Deus governar sobre o seu povo, não fala de Deus libertar o seu povo, mas o Evangelho verdadeiro, ele anuncia justamente Deus como rei, como governante da sua criação, e ele governa por meio de seu Filho amado. Porque desde o princípio, o Filho de Deus foi anunciado. O Evangelho que foi pregado por meio dos profetas anunciava o Filho de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, e o versículo de número 1 ao 3. Olha o que Paulo nos diz aqui nos primeiros versículos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era da descendência de Davi.
O Evangelho já prometia o Filho de Deus, aquele que governaria o mundo todo. E aí nós observamos também em Lucas, que o anjo trouxe essas boas novas para Maria. E disse: olha, ele governará o seu povo, ele libertará o seu povo dos pecados. O reino de Deus, ele veio com o Filho de Deus, e o Evangelho, ele anuncia o reino de Deus a este mundo. Então o Evangelho verdadeiro nos esclarece, nos mostra que Deus reina, que Deus governa, que Ele é soberano sobre a sua criação, que Ele é juiz sobre toda a terra, e Ele faz isso através do seu Filho. E Jesus Cristo chegou ao mundo, e aí nós observamos como é que Jesus Cristo, Ele liberta o povo de Deus, como Ele se torna o rei do povo de Deus. A Bíblia diz que por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, aquilo que as pessoas podem considerar como uma loucura, aquilo que as pessoas consideram como, irmãos, uma vergonha, aquilo que hoje nós modernos achamos antiquado, ultrapassado, aquilo que os pastores, irmãos, deixaram de pregar, a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus, porque o Evangelho, ele anuncia a salvação, mas ele anuncia a salvação por meio da morte de Jesus Cristo. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 3. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Isaías, no capítulo 53, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías diz que nós é que pecamos, nós que nos desviamos, mas Deus fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Deus colocou a culpa dos nossos pecados sobre Jesus Cristo e fez com que ele pagasse pelos nossos pecados, fez com que ele sofresse em nosso lugar. Então o Evangelho anuncia a salvação por meio do sofrimento de Jesus, por meio da sua morte. Um Evangelho que não prega a mensagem da cruz, um Evangelho que não centraliza a cruz em seu discurso. Ele é um falso evangelho, porque é através do sofrimento de Jesus Cristo que nós somos salvos mediante a graça de Deus. É por meio do sacrifício de Jesus. Não existe outra forma de nós sermos salvos, de nós sermos livres, sermos libertos. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra maneira de sermos salvos, de fugirmos, de escaparmos do juízo de Deus, da condenação imposta a nós pelos pecados. Não há outra maneira. Todos nós pecamos e sabemos disso. Mas precisamos crer que apesar de pecarmos, de sermos pecadores, maus, Deus, ele impôs a culpa dos nossos pecados em seu Filho e fez com que ele pagasse em nosso lugar. Morreu para que o sacrifício fosse aceito a Deus em nosso favor. Ele mesmo disse, amados irmãos, que
que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O Evangelho, ele anuncia justamente a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo diz no capítulo 15, verso de número 1 ao 3, 1 Coríntios, capítulo 15, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois que primeiramente lhe transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Evangelho, ele anuncia a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio da sua morte. Então é isso que o Evangelho, essa é a boa nova. A boa nova que nós ouvimos, que nós recebemos, é que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. É que a morte de Jesus Cristo faz expiação dos nossos pecados. É que através da morte de Jesus Cristo, nós somos justificados, somos perdoados, somos reconciliados com Deus. Essa é a boa notícia que nós recebemos. Então o Evangelho que não anuncia a morte de Jesus Cristo é um falso evangelho, porque oculta a verdade de Deus aos homens, oculta a salvação de Deus aos homens, porque não existe outra maneira de nós sermos salvos a não ser pela pregação do Evangelho. E o Evangelho, ele anuncia a salvação por meio da morte de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele nos fala não só da morte de Jesus Cristo, mas ele fala também da ressurreição. A ressurreição. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele morreu. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, trouxe Jesus Cristo à vida. E isso é algo tão importante para nós, a ressurreição, porque sem ressurreição, igreja, sem ressurreição não há evangelho. Sem a ressurreição não tem como pregar o evangelho. Ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios e o verso de número 17, veja o que Paulo nos diz. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Sem a ressurreição, o evangelho não existiria. Não haveria evangelho, não haveria o que? Boas novas de salvação. Porque nós sabemos que Jesus Cristo morreu. Temos a evidência de que Jesus Cristo morreu. Os ímpios também têm evidência de que Jesus Cristo morreu. Mas nós também temos evidências de que Jesus Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E o que é isso? Isso é uma maravilha. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a morte dele seria como a morte de qualquer outra pessoa. Mas a sua morte, queridos irmãos, é a prova, é a garantia
de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. É a evidência e a prova que nós temos de que Deus cumpriu a sua promessa. Ressuscitou Jesus Cristo porque Deus fez uma promessa. A promessa de quê? De abençoar todas as famílias da terra. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. E a terra foi amaldiçoada. A Bíblia diz que por causa do pecado, a morte entrou no mundo e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a terra vive sob a maldição. A terra, queridos irmãos, vive em caos, em sofrimento, em dor. Mas o Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que prometeu redimi-la, resgatá-la, recriá-la, transformá-la. Então, quando nós ouvimos falar da ressurreição de Jesus Cristo, amada igreja, isso deve trazer um grande alívio e conforto para nós, porque não só a sua morte trouxe o perdão dos nossos pecados, mas a sua ressurreição trouxe para nós a vida, a renovação. Porque através da ressurreição de Jesus Cristo, porque aí nós precisamos lembrar da criação, que por meio de um homem, Deus criou todas as gerações da terra, por meio de um homem, mas esse homem pecou, e por causa da desobediência desse homem, o pecado entrou no mundo e atingiu toda a humanidade. Mas por causa da obediência de um homem, Jesus Cristo, nós alcançamos também a bênção, a vida eterna, a comunhão com Deus. Podemos participar de um novo reino, podemos participar de uma nova criação. É isso que o Evangelho, ele nos transmite. Que através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus, Ele cumpre a promessa que Ele fez de resgatar essa terra, de criar uma nova criação, de estabelecer um novo reino, um reino de paz, de justiça e alegria. Deus fez essa promessa, e Ele cumpre essa promessa na ressurreição de Jesus Cristo, quando Ele traz Jesus dentre os mortos. Então o Evangelho anuncia a ressurreição de Jesus Cristo, e a ressurreição, amada igreja, é a garantia que nós temos de que Deus recebeu o sacrifício pelos nossos pecados, e que Ele cumpre a promessa de uma nova criação e de um novo reino, e de nós fazermos parte dessa nova criação e sermos novamente súdito do seu reino. O Evangelho prega isso, anuncia isso. E ele precisa ser pregado, porque as pessoas estão presas em seus pecados e estão confiando em falsos deuses, deuses que não têm vida, deuses que não podem criar, que não podem salvar, que não podem sustentar. As pessoas confiam nesses falsos deuses. É por isso que eu e você devemos pregar o Evangelho, primeiro crer nele. Primeiro eu e você devemos crer nesse Evangelho e depois pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam ao Deus verdadeiro e abandonem os seus ídolos vãos. E temos esse Evangelho de Jesus Cristo em sua palavra,
na Santa Escritura e precisamos conhecer. O Evangelho, queridos irmãos, ele está tão confuso hoje, porque as pessoas usam essa palavra evangélico e mistura tantas coisas que, como o presbítero Rivelino falou aqui no começo, tem muitas pessoas que nem sabem o que é o Evangelho. E a verdade que ele trouxe, se você não sabe fazer exposição do Evangelho, como você é salvo? Se você não conhece o Evangelho, não sabe o que é o Evangelho, como você é salvo? Se você morrer hoje, se você descer à sepultura hoje ou essa semana, você é salvo? Você será salvo. E você prolongue sua vida e um dia Deus pergunte: por que eu deixaria você entrar no meu céu? O que você diria? E esse termo evangélico é aplicado a quase todas as pessoas. Evangélico, ele é evangélico. Ela é evangélica. Mas as pessoas não conhecem o Evangelho, não sabem fazer uma exposição do Evangelho. Mas esse texto está bem claro aqui, que as boas novas falam primeiramente de um Deus vivo e verdadeiro que criou todas as coisas, que existe um Deus. Existe um Deus. E esse Deus não está morto, não é morto, não é esse Deus criado pela nossa imaginação, não é esse Deus formado à nossa imagem e semelhança. É o Deus que criou todas as coisas e se revelou em sua criação e na salvação. E esse Deus, queridos irmãos, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele é um Deus que ira. Por que precisamos dar ênfase a isso? Porque a situação do mundo chegou a esse ponto por causa dos nossos pecados, e por causa dos pecados, Deus sentenciou este mundo à morte, condenou este mundo à morte. Mas esse Deus que é justo, que é santo, justo e se ira contra o pecado, também é um Deus de amor e misericórdia. Nós sabemos que há um dilema aí para ser resolvido. Ele é santo, ele é justo, ele se ira e ele pune os pecados, mas ele também é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Mas não é uma contradição, não. Não, porque esse dilema é resolvido em Jesus Cristo, onde todos os atributos de Deus, ele funciona de maneira dependente e harmoniosa, e podemos contemplar a sua glória através da morte de Jesus Cristo. Então o Evangelho anuncia um Deus vivo, e esse Deus vivo é o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro é o Deus que tem poder para criar todas as coisas. Esse Deus vivo e verdadeiro, ele é rei, ele governa sobre a sua criação. E a forma dele governar a sua criação é através de seu Filho que foi prometido, o Salvador do mundo. O Evangelho anuncia que existe um Rei, um Salvador, que resgata o homem e morreu pelos pecados do homem para poder resgatá-los. E esse Evangelho anuncia a salvação pela morte desse Rei. O Evangelho anuncia a ressurreição desse Rei. O Evangelho anuncia o cumprimento das promessas de Deus, desse Deus vivo, Criador, que agora Ele está criando, agora Ele está estabelecendo um reino por meio
do seu Filho Jesus Cristo, o novo homem, o novo Adão. Isso é o Evangelho, que foi prometido a Abraão. Deus prometeu a Abraão. O Evangelho foi pregado a Abraão. E Deus cumpriu em Jesus Cristo. O Evangelho, ele promete salvação. Mas ele promete salvação para quem, irmãos? Quem frequenta a igreja? Quem ora? Quem se acha bom, justo? Ele promete, o Evangelho promete salvação para quem, irmãos? Para quem ora, quem jejua, quem canta, quem louva, quem dá esmola? Há um caso bem simples e interessante da Bíblia, é o caso de Nicodemos. Lucas é claro em dizer que ele era um homem temente a Deus, que ele orava e ele dava esmola para as pessoas. E Deus até se agradava disso. Mas, para ser salvo, ele precisava confiar em Jesus Cristo. E Deus enviou Pedro à casa dele para pregar o Evangelho para ele poder receber salvação através de Jesus Cristo. Então não é vindo à igreja que você é salvo, frequentando os cultos, não é cantando, não é dizimando, não é ofertando, não é orando que você é salvo. O Evangelho promete salvação a quem crê. E a quem crer. Se você crer no Evangelho, Paulo diz aqui em Romanos: não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, não é pela sua justiça. É pelo sacrifício de Jesus. É pela justiça de Jesus. Porém, a maneira de se obter a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas a fé não é essa fé falsa, de confissão positiva. Eu creio em Deus. O diabo também crê, disse Tiago, e até estremece. Não é acreditar que Deus pode lhe abençoar com alguma coisa material. Isso não é fé. Fé é quando você crer em seu coração nesse Evangelho e você confessa com a sua boca. Romanos no capítulo 10, verso 9. Se crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou, será salvo. Porém, a fé, ela implica você confiar em seu coração e confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé implica em você confiar unicamente em Jesus Cristo e invocá-lo para salvá-lo. Salvar você dos seus pecados, libertar dos pecados, salvar você da ira e da condenação futura. A fé implica isso. Alguém que crê em Jesus Cristo corre para Ele para libertação e salvação.
E quando ele crê em Jesus Cristo e a sua fé implica essa confiança e confissão, a sua vida é mudada. Ele não vai mais viver a velha vida, o velho homem, o velho mundo, a velha natureza, como antes ele vivia. A sua vida agora em Cristo Jesus é uma nova vida, é mudada, é transformada pelo poder de Deus que ele concede através do Espírito Santo. Então isso aqui é o Evangelho, igreja. O Evangelho, ele realmente nos expõe que existe, que há um Deus vivo, e esse Deus vivo é o Criador de todas as coisas, e Ele é o Deus verdadeiro, e Ele é incomparável. Amém? Eu espero que a fé chegue ao seu coração por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e você venha confiar nele como seu Senhor e Salvador.